Irmãos, abra comigo aí a sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Vamos ler o que Paulo está dizendo ali aos Romanos, versículo 11. Diz assim, capítulo 13, versículo 11. Fazei isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início quando cremos. A noite já está avançando e o dia se aproxima. Deixemos então de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdia e inveja, mas revestivos do amor, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Falar no dia de hoje, o último dia do ano, falar no culto é sempre motivo de reflexão sobre ciclos, né? Nós estamos fechando mais um ciclo esse ano, não estamos? Quando a gente está falando, poxa vida, nós abrimos um ciclo no dia 1º de janeiro de 2023 e agora, dia 31, nós estamos fechando este ciclo. E aí a gente precisa, talvez, pensar, eu sou um cara que eu penso muito em dezembro. Eu acho que eu não penso o ano inteiro, chega em dezembro eu penso, né? Tudo que eu tinha que ter pensado, eu penso em dezembro. Mas não é interessante que é o momento de fazermos análises, de fazermos até mesmo uma autoanálise de tudo aquilo que nós pensamos, daquilo que nós fizemos, né? A gente tem o costume de analisar o outro, mas é tempo também de fazermos uma autoavaliação. Quem eu fui em 2023? Já se perguntou isso? Quem foi a Simone em 2023? Quem foi o Flávio? Quem foi a Nicole em 2023? Dudu, né? Olha, quem serão vocês em 2024? Né? Como vocês estão começando 2024, numa expectativa de tantas coisas boas que vai acontecer. E aí lá no finalzinho de 24, vocês vão olhar e vão falar, poxa vida, quantas coisas boas aconteceram na minha vida, não é isso? É isso. É isso que nós esperamos, é isso que sempre nós desejamos, é isso que nós sempre pensamos. Agora tem um detalhe muito importante quando nós falamos a respeito das coisas do Senhor. Que nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, o nosso objetivo principal é fazermos discípulos. E nós fazemos discípulos com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, não é isso? Aonde nós estamos. E uma outra coisa interessante, uma outra coisa importante, é que nós precisamos também entender quais são as prioridades nas nossas vidas. Talvez, se a gente para bem para pensar, a gente vai ver que muitos dos nossos planos, nós estamos em poucos aqui, mas se nós pararmos lá no íntimo de verdade, não sou eu que vou analisar, a gente faça uma autoanálise, Deus está vendo. Tudo que foi planejado para 2024, não vamos nem falar de 23, vamos falar agora do futuro, do novo de Deus nas nossas vidas. Mas, quais foram os planos que você fez para o ano que vem? Que inclui Deus. Quais os planos que você fez para a sua vida, cujo Deus está no centro? Cujo Deus não é apenas tipo assim, caramba, esqueci, vou ter que colocar Deus no negócio. Já estão conseguindo, faz sentido nisso que eu estou dizendo? Porque a gente para pensar em tudo. Eu estou no grupo lá que o André arrumou, então eu vou começar a ler a Bíblia, Eu vou casar. O que mais? Eu vou emagrecer. Eu estou nessa pegada, vou emagrecer, mas eu começo a semana depois do carnaval. Depois do carnaval a gente pensa nisso. O que mais? Eu vou começar a ir na academia. A Renata queria que eu fosse hoje, mas eu falei, não vou terminar o ano na academia. Eu posso começar, mas terminar jamais. Mas, aí você vê que vou comprar um carro. O que mais? Eu vou arrumar um emprego, eu quero ganhar mais. O que mais a gente pode pensar para o ano que vem? São tantos desafios, são tantos planos, são tantos projetos, não são? Mas já pararam para pensar que são muitos planos, muitos projetos que eu estou pensando em mim?
estou pensando no meu casamento, eu estou pensando no meu bem-estar, eu estou pensando na minha zona de conforto, no meu conforto, naquilo que a mim interessa. E eu queria dizer mais ou menos para nós aqui nesta noite, que nós precisamos ter a expectativa para 2024, não daquilo que eu quero ter, mas daquilo que Deus pode me dar, o novo de Deus na minha vida, a partir de uma mudança de pensamento, a partir de uma mudança de paradigma, a partir de uma mudança de um monte de coisas, a partir de mim. Deu para entender? O texto que nós acabamos de ler em Romanos 13, naquela Bíblia, na versão A Mensagem, ela traz essa perícope de uma maneira tão bonita de entender e tão simples, que a gente poderia fechar aqui. Olha como diz Eugene Peterson, Romanos 13, de 11 a 14. Cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. Uau! Cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando, o dia vai raiar. Estejam então atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra da salvação que começou quando nós cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distração, brigas e disputa. Saiam da cama e vistam-se, não desperdicem o tempo nem se demorem, esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam preparados. Viver o novo de Deus, o novo que Deus tem para mim e para você, é estar atento ao tempo, é estar atento àquilo que Deus está fazendo no presente momento. Para Deus, daqui a pouco, meia-noite, 1h, não vai ser 2024. Para Deus, continua sendo o tempo de Deus. Para Ele, vai continuar sendo o mesmo tempo que Ele viu lá no passado. Para Ele vai continuar sendo o mesmo tempo que Ele está planejando lá para o seu futuro. O Kairós de Deus não é o mesmo tempo, o Cronos, que é o nosso. Nós estamos focados, nós estamos pensando no relógio, nós estamos pensando numa série de coisas, mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para algo muito importante, o tempo. E o tempo a que Paulo está se referindo aqui é que o tempo está chegando e o dia está vindo. Que dia é esse que está vindo? Aquele dia que a igreja aguarda, o grande dia do Senhor, o dia de nos encontrarmos com Ele por toda a eternidade. E a gente precisa estar atento a isso. Nós estamos finalizando mais um ciclo, mais um ano. Entendemos que nós não temos mais muito tempo nessa vida, então logo nós vamos entender o quê? Que não é mais um ano que está se iniciando, e sim, menos um ano que nós temos para fazer a obra do Senhor nessa terra, para fazermos a obra do Senhor, a qual fomos comissionados pelo próprio Cristo antes de subir aos céus. Na verdade, nós não ganhamos mais um dia, na verdade, nós gastamos mais um dia, e há quem diga que nós perdemos mais um dia, mas eu estudando um pouco sobre a missão da igreja, a minha missão como discípulo de Cristo, eu vejo que eu não perco um dia quando esse dia vai embora. Na verdade, eu preciso analisar como eu estou gastando esse dia, porque na verdade eu gasto o dia. E assim, a gente precisa saber como que nós gastamos isso. Olha só, ou eu gasto bem, ou eu desperdiço esse dia, aí sim torna-se uma perda. Quando eu desperdiço o meu tempo, quando eu desperdiço o meu dia, isso acaba se tornando uma perda irremediável. Só para a gente entender melhor. É igual a questão do dinheiro. Quem gosta aqui de rasgar dinheiro? Fala que eu já vou internar. Quem está rasgando nota de 100 esse ano aí? Ninguém rasgou nota de 100. Não é isso? Ninguém está querendo desperdiçar dinheiro. A gente não procura gastar o dinheiro da melhor forma possível ou não? Dudu, você vai casar, você e ela vão casar. Estão comendo pizza de segunda a sexta? Porque está tudo ali, não é? Não, tem que comprar geladeira, pôr piso, não é isso?
é outra pegar, é outra. Isso é investir bem o dinheiro. Então a gente não pode pegar então o dinheiro da pizza, do piso lá, seja lá do que for, e gastar com pizza, gastar com videogame, jogar pela janela. Ninguém faz isso. Só que já pararam para perceber que nós fazemos exatamente isso com o tempo que Deus nos dá? É isso que nós fazemos com o tempo que Ele nos dá. Ninguém aqui está preocupado com o tempo. Nós estamos preocupados com o dinheiro. Como é tempo, é dinheiro, não é isso? A gente está preocupado com o dinheiro. Então eu tenho que ganhar dinheiro para gastá-lo bem. Só que muitas vezes nós gastamos mal. Mas o tempo é a mesma coisa. O tempo de Deus é o tempo que Deus nos dá para que nós possamos administrá-lo de uma maneira correta. E o tempo a qual Paulo, nós acabamos de falar aqui, de compreender o tempo, que tempo? O tempo em que Jesus está voltando. O ano de 2023 está acabando. Mas para muitas pessoas, inclusive pessoas queridas, pessoas que nós amamos, muita gente passou pelas nossas vidas, morreram e foram para o inferno. E muitas vezes nós deixamos passar batido. Já notaram isso? Por quê? Tive vergonha, ou não deu tempo, não tive tempo. Teve tempo para gastar com N horas nas redes sociais, com N horas no futebol, com N horas no videogame, com N horas em uma série de coisas, mas eu não tive tempo para sair para evangelizar o meu vizinho, eu não tive tempo para evangelizar o amigo de trabalho, eu não tive tempo para testemunhar para o meu namorado, para a minha namorada, para o meu amigo de escola, de faculdade. Nós precisamos entender que Jesus está voltando, e 2024 é um ano a menos que nós estamos tendo, porque 2023 já foi, 24 começa e a gente pensa, né, nós temos o ano inteiro pela frente. Talvez muitos de nós não estará aqui no dia 31 de dezembro do ano que vem. Mas quais os frutos e o legado que nós como igreja vamos deixar? É sobre isso que eu quero falar. Nós precisamos estar atentos, porque o novo de Deus nas nossas vidas implica em estarmos atentos a cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Nós vamos viver experiências com Deus a partir do momento que nós estivermos ligados, a partir do momento que nós estivermos atentos ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando. Quando nós desperdiçamos o tempo, quando nós desperdiçamos oportunidades, quando nós desperdiçamos ocasiões para testemunharmos de Jesus Cristo, essas ocasiões não voltam mais, é muito difícil delas voltarem. E isso é pecado. Eclesiastes 3 fala do tempo, há tempo para tudo, mas o capítulo 3, aliás, o livro todinho de Eclesiastes, ele vai falar de que correr atrás das coisas desse mundo é correr atrás do nada. E é o que mais nós fazemos, é correr atrás do nada, é correr atrás do vento. O livro de Eclesiastes, ele é escrito por Salomão, falando a respeito das preocupações debaixo do sol. E a gente se preocupa com um monte de coisas efêmeras, coisas que vão passar rapidinho, e esquecemos de nos preocupar com as coisas que são verdadeiramente importantes, aquilo que Deus se importa. Nós precisamos nos importar com aquilo que Deus se importa, que é com as pessoas. E é pecado desprezarmos aquilo que Deus nos deu, porque quando nós desprezamos o que Deus nos deu, nós estamos desprezando o próprio Deus. Quando eu dou um presente para alguém que alguém ignora, que alguém despreza, não está desprezando o presente, está desprezando a mim, ou não, não é isso? Você vai lá todo feliz dar um presente para alguém, a pessoa desfaz, né? É só isso. Eu esperava algo maior, é só isso. A pessoa não está desprezando o presente, mas sim aquele que deu o presente. Então nós vamos entender que se nós não estivermos atentos, nós vamos passar batido em algumas ocasiões muito importantes, até porque o final dos dias estão chegando. Jesus está voltando. Lembrem-se das igrejas do Apocalipse. Jesus está à porta, lá em Laodiceia, não é isso? Que Jesus está à porta batendo, e a gente precisa estar atento, porque vai acontecer. E queridos, eu não sou muito bom de escatologia não, entendo só um pouquinho, mas Jesus, ele está voltando, e se ele não voltar na nossa geração, olha, eu estou quase para dizer que da próxima não escapa. Sabe por quê? Embora faltam muitas nações serem alcançadas pela mensagem do Evangelho, mas o Evangelho está indo, o Evangelho está progredindo, e olha como os dias estão maus. Eu venho falando já há muitos anos isso, pai matando filho, filho matando pai.
as guerras e rumores de guerra, as dores de parto. Mateus 11 fala disso. E olha que interessante e preocupante, nós não nos assustamos mais, nós não nos chocamos mais. Antigamente, quando você ouvia essa notícia, né, o pai matou o filho com não sei o quê. Como assim? Hoje nós já aceitamos normalmente. Nas últimas 2 semanas eu li pelo menos umas 3 ou 4 notícias de esposas que foram esfaqueadas pelo marido. Isso não pode ser normal. Isto é algum sinal. No Instagram, pelo menos no meu, acontecem algumas coisas, aparecem umas coisas lá, tipo assim, é mais ou menos, é que eu sou muito ruim, mas é tipo assim: se um dia eu ficar doente, ninguém vai saber, mas haverá sinais. Não tem uns papos assim? Não tem? Vocês riram porque vocês entenderam. Então assim, quando chegar a volta de Jesus Cristo, haverá sinais. E os sinais estão aí. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Então, Paulo está nos chamando, ele está contextualizando aqui o texto e chamando a atenção dos seus ouvintes que eram crentes e chamando a nossa atenção aqui também nesta noite, para que nós possamos nos atentar a esses sinais e vivermos verdadeiramente como cristãos. A gente precisa viver como cristãos, resgatando esse tempo que é mau, né? Aliás, como cristãos nós somos resgatados deste tempo que é mau. Precisamos, como cristãos, vivermos à luz do dia. A luz do dia quer dizer o quê? Vivermos na expectativa do retorno de Jesus Cristo, porque se o crente não tem essa expectativa da volta de Cristo, se o crente não tem a expectativa de ir para o céu, esse crente está com defeito, ele precisa passar por um discipulado lá na minha casa toda terça-feira, às 18 horas, 1h30 antes do nosso GC. Se o crente não tem expectativa da volta de Jesus Cristo, esse crente está com defeito. Vou pegar de novo a Nicole de exemplo. Estão na expectativa para casar, isso é bênção, vai ser bênção o seu casamento, eu creio em nome de Jesus. Mas essa expectativa, ela não pode ser maior do que a sua expectativa do retorno de Jesus. Nós, como crentes, não podemos ter expectativas em coisas deste mundo e esquecermos do principal, a expectativa de nos encontrarmos com Jesus. É isso que nós precisamos gerar em nossas vidas para 2024. Eu trabalhei o ano, me formei, eu estudei pra caramba, me formei em enfermeira, me formei em teólogo, me formei em nutrição, me formei nisso, me formei naquilo. Para quê? Porque eu quero ganhar muito dinheiro, que eu quero ter casa, carros, comida, bolsas e tal. Vai morrer, vai para o inferno com todo o seu estudo, com todo o seu diploma. Mas aquele que se formou, que estudou, que ralou, para ser sim alguma coisa nessa vida, está tudo certo, está tudo bem. Mas que coloque aquilo que você é, aquilo que você estudou, o seu diploma, os seus recursos, aquilo que você conquistou, coloque à disposição do reino de Deus. Que você vai ser a melhor enfermeira. Você vai ser a melhor nutricionista, você vai ser o melhor naquilo que você for, sabe por quê? Porque você entende que aquilo que você não é por si só, mas você é para a glória de Deus. Aquilo que somos é para a glória de Deus. O André foi correr a São Silvestre hoje. Se ele não foi correr para a glória de Deus, correu em vão. Ele foi apenas se divertir. Mas eu sei que há algo diferente lá. Há algo novo na vida dele que ele foi fazer por lá. Deus o dirá. A Renata falou que vai o ano que vem lá. Eu vou ficar com a Josi na calçada torcendo. E vai dar tudo certo. Mas, irmãos, Paulo também vai dizer que tudo o que nós fazemos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Queridos, eu vivi esse ano muitos desafios na minha vida. E eu não sou assim, eu tenho as minhas falhas também. Mas eu vivi experiências fantásticas com o Senhor, porque eu coloquei no meu coração viver uma vida para a glória de Deus em todas as situações. Até nos momentos que eu reclamei, em algum momento eu estava glorificando a Deus, porque Ele sabe meu coração. A gente reclama, a gente chora, a gente sofre, mas Deus conhece o nosso coração, sabe que não é pecado, sabe que nós não estamos cometendo pecado, é que nós somos carne. Mas o Senhor sabe que nós estamos vivendo para a glória dEle.
Nós vivemos um ano muito desafiador, mas foi um ano para a glória de Deus. Nós podemos dizer, hoje não podemos, que foi para a glória de Deus. Fico lembrando do tombo que eu tive aqui, eu caí lá de cima, lá daqui. Eu não sei se foi daqui ou se foi de lá, mas eu caí, doeu, me estourei. Esses dias estava doendo minhas costas, sabe? Mas eu estava lá no hospital, tomando uns negócios na veia, tomando remédio, tomando um monte de coisa e glorificando a Deus. Porque, tipo assim, em algum momento aquela igreja vai estar pronta, em algum momento aquela igreja vai estar linda, e a igreja vai estar glorificando a Deus. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos glorificando a Deus todos os cultos aqui. Deus é honrado neste lugar. Deus nos visita neste lugar. Como é bom a gente notar isso. Então nós precisamos então entender que nós somos chamados a um estilo de vida distintamente cristão. O que é termos um estilo de vida distintamente cristão? Às vezes, a nossa vida nós não vamos nem precisar abrir a Bíblia para falar do Evangelho, mas a nossa própria vida por si só vai falar. O nosso testemunho por si só vai falar de Jesus Cristo. Isso não é bom? Não é legal? Não é mais fácil? Outro dia nós falamos no GC sobre como é fácil, aliás, como é fácil ser cristão, como é fácil ser crente. Porque quando nós andamos na contramão do mundo pecaminoso, isso chama atenção, isso desperta o olhar de todo mundo. As pessoas que não conhecem Jesus veem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e isso o atrai. E aí a gente não pode então perder estas oportunidades para mostrar a luz de Cristo, até porque os tempos são maus. Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre o primeiro tópico aqui que Paulo fala, resgatados deste tempo mau, resgatados do dia mau. Como cristãos, nós estamos atentos ao tempo e somos resgatados deste momento. Por quê? Vamos lá, versículo 11. Fazer isso compreendendo o tempo. Fazer isso o quê? O que Paulo está dizendo com esse fazer isso, esse imperativo? Ele está se referindo a tudo que ele já vem falando nos capítulos 12, 10, 11, 12 e 13 de Romanos. Algumas coisas como, se você puder abrir sua Bíblia, ou se puder colocar aí o Romanos capítulo 12, eu não vou ler todo, mas eu quero pincelar algumas coisas que Paulo está falando. Capítulo 12, versículo 1, Paulo está dizendo, por exemplo, que nós como cristãos, nós estamos fora do tempo, desse tempo que nós precisamos estar atentos com as coisas que estão acontecendo. E como nós estamos atentos com as coisas que estão acontecendo? Olha só, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, entendendo o que nós estamos fazendo, entendendo a forma que nós vivemos. Versículo 2, não nos amoldando ao esquema deste mundo. Olha só, nós somos resgatados deste tempo mau, quando nós entendemos que nós não podemos nos amoldar. O que é nos amoldar? É tomarmos a forma deste mundo. Crente, filho de Deus, discípulo de Jesus, não é igual esse povo aí no mundo, não é igual o povo mundano, não tem como ser. Nós somos moldados pelo Espírito Santo. Versículo 3, não pensem de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu com você. Versículo 4, assim como em um corpo temos muitos membros, assim também nós somos membros de um só corpo. Lá no versículo 9 do capítulo 12 diz que nós precisamos amar sem fingimento. Amar aqui dentro da igreja é fácil, é uau, todo mundo se ama, é uma coisa linda, maravilhosa. Mas lá fora que nós precisamos viver o amor de Jesus Cristo em nós e através de nós. É amar aquele cara que pisou no nosso pé. É amar o chefe chato, é amar o pastor gordinho aqui rabugento, que mais? Amar o cara que me fechou no trânsito, meu chefe que me mandou embora, o cara que fez isso, que fez aquilo, que me sabotou. É o amor de Deus, é o amor do Senhor que tem que operar em nós. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 11, sede fervorosos no Espírito. Versículo 13, 12, alegrai-vos na esperança, perseverai na oração. Queridos, 2024 precisa ser o ano de perseverarmos na oração. O que é perseverar? É insistir ainda mais.
Mas só isso não, é insistir muito, muito mais. Enquanto você não chegar e ver a bênção que você está buscando ao Senhor, você não para de orar. E se você não está recebendo, Mateus diz que vocês não recebem porque pedem mal. Se nós soubermos pedir de verdade aquilo que vai glorificar a Deus, nós receberemos. Quando nós pedimos por egoísmo, Senhor, eu quero um carro novo, eu quero um carro do ano, porque aí de sábado e domingo eu vou para a praia, a Baubau, igreja, eu não quero saber. Irmão, você não vai ter carro, pelo contrário, se você tiver um Chevette velho, você vai perder ele. Sabe por quê? Porque você não está pedindo direito. Agora, Senhor, eu preciso de um carro porque não aguento mais o transporte público. E olha, aquele carro que o Senhor vai me dar, vai ser usado para eu levar o povo lá da favela para a igreja, vai ser usado para fazer viagens missionárias, vai ser usado para transportar os meus irmãos que estão precisando, vai ser usado para ir para o hospital, levar um lá, outro carro, buscar lá. O meu carro será usado para a glória de Deus. Deus pode te dar um carro, 2 carros, 3 carros, até um ônibus Ele vai te dar. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a pedir, aprender a orar e orar direito para recebermos. Orem, perseverem na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades. Alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. A gente tem falado disso, né? De chorar com os que choram é fácil, mas é muito difícil a gente se alegrar com os que se alegram. Por quê? Mas o Flávio foi abençoado, trocou de casa e de carro 2 vezes esse ano, enquanto eu estou aqui no aluguel. Olha, em vez de eu me alegrar com ele, de eu ir lá orar com ele, celebrar com ele, o que eu estou fazendo? Estou com inveja, estou aqui reclamando porque Deus se esqueceu de mim, mas eu não fui lá pagar o preço que ele pagou orando, noites, madrugadas adentro jejuando, madrugadas adentro com o joelho dobrado, e eu lá só em casa, no sofá, vendo Netflix, esperando cair as bênçãos do céu. Isso nunca vai acontecer. Não sejais orgulhosos, procurai fazer o que é certo diante de todos. Versículo 21 do capítulo 12. Não te deixes vencer o mal pelo bem, mas vence o mal com o bem. Estejamos atentos, porque nós somos resgatados desse tempo mau, meus irmãos. Versículo 1 do capítulo 13 diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades. É difícil, nós sabemos que nos dias que são maus estamos, passando por situações difíceis, mas o Senhor tem falado que nós precisamos orar para os nossos governantes. Versículo 8 do capítulo 13, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Versículo 9 diz que tudo se resume nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem então, isso tudo que eu li aqui, foi para responder a pergunta do versículo 11, fazer o quê? Tudo o que eu acabei de dizer. Tudo que o capítulo 12 está dizendo. E tudo isso se resume em amar o próximo como a ti mesmo. E é interessante que quando o jovem lá nos evangelhos vai perguntar para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus vai dizer exatamente isso. O primeiro é, ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este ame ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, para o novo de Deus acontecer nas nossas vidas, nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O tempo de mostrarmos ao mundo que a vida de Cristo em nós é agora. Não dá mais para disfarçar, não dá para sermos mais cristãos 007. Acabou isso daí. Não dá mais para disfarçarmos. Ou você é ou você não é. Nós não temos mais tempo, os dias são maus e o tempo está se acabando. A última hora do relógio vai chegar e o Senhor vai nos buscar e a gente vai ter que prestar conta da forma que estamos vivendo aqui nos nossos dias. O tempo que o Senhor nos deu, a vida que Ele nos deu, os dias que Ele nos deu, Ele vai cobrar. O que nós fizemos com o dia que Ele nos deu? O que nós estamos fazendo com os recursos que é dele? Você pensa que você tem dinheiro, Flávio, rico, você pensa que esse dinheiro é seu? Não, esse dinheiro é do Senhor. Herbert, você pensa que todo o dinheiro que você tem é seu? Não, é do Senhor. E Ele vai perguntar como você administrou os recursos que eu dei para você. Sua casa, seus bens, seus filhos. Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, presente de Deus. Como nós temos cuidado dos nossos filhos.
Honra a teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós, como filhos, como temos honrado os nossos pais. Não há mais tempo, queridos, não há mais tempo a perder. O dia da vinda do Senhor está mais perto hoje do que ontem, e amanhã estará mais perto ainda. Então, não há mais tempo para distração. Nós não podemos perder mais tempo com distração. A mensagem é clara, o evangelho é claro. Arrependa-se dos seus pecados e converta-se aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Precisamos viver esta mensagem e anunciar ao mundo esta mensagem, porque o dia está próximo. Segundo, isso nos leva ao segundo ponto, que é vivermos à luz do dia, vivermos a expectativa deste dia. O versículo 12 diz: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado então as obras das trevas e vamos nos revestir das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual, depravação, nem em discórdias ou inveja. Em uma sociedade onde o sol, ele é governado pelo sol, governado em que sentido? O sol dita a hora, é nesse sentido. Em uma sociedade onde o sol é o relógio, nós vamos ver que não há a iluminação artificial como nós temos aqui, ou não há o celular para ser um despertador. Então o que acontece? O povo acorda quando o sol aparece. Tem uns irmãos aqui que são assim também, né? Aqui, na hora que o sol dá as caras, o cara já levanta da cama. Meu, isso não é pecado, mas isso é uma blasfêmia, é uma coisa muito complicada, não dá, né? Tem uns caras que acordam às 5 horas da manhã para correr. Meu, corre longe de mim, viu, CrossFit? Então o que acontece? Mas tem um povo, principalmente lá no Oriente Médio, era assim. Era o sol que ditava as regras. Então, no primeiro momento do raiar do sol, a população já acordava, até porque eles precisavam fazer muitas das atividades agro, eles tinham que fazer antes do meio-dia. Quando desse meio-dia, as coisas já tinham que estar tudo prontas. Olha que interessante, não havia despertador ou celulares modernos como hoje, para a gente poder colocar no modo soneca, não é isso? Eu tenho o meu telefone que começa a tocar às 7 horas, e aí ele tem 12 negócios sonecas lá, eu levanto às 8. E ele vai, modo soneca, 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 ô demônio, vai lá. Aí 8 horas eu levanto. Mas lá no Oriente Médio não tem essa conversa não. O sol apareceu, o povo está lá. Tem um irmãozinho que está rindo lá no fundo, que ele entra, acho que é 8 horas no serviço, né, André? E ele levanta da cama 5 para as 8. Olha só, não é? Eu não posso falar o nome, que senão depois o chefe dele vai ver no YouTube, manda ele embora, né? Mas é assim, né? Tem uns caras que é assim, não é, irmãozinho? É, mas veja só. Eu lembro quando nós estivemos alguns anos atrás, estava eu, o Alex estava, a Renata estava, a gente foi com o Reaja lá para Dourados. Nós fomos em algumas tribos indígenas, lá que a Renata foi dar uma ministração de abuso sexual infantil lá para os índios. Os indígenas, né? E lá é assim, meu. Lá não tem luz. E à noite, como é lindo ver a noite. Olha, foi a primeira vez que eu observei como a noite é linda. Como as estrelas são lindas. Porque é uma escuridão, é um breu. E é interessante ver que realmente, eu fico imaginando lá Abraão com a Sara dele em cima do telhado, contemplando as estrelas. Que coisa linda! Que ele podia desfrutar, e nós não conseguimos por causa da poluição. Mas lá em Dourados, a gente olhava, a gente observava isso, e lá a gente dormia cedo. O sol ia embora, não demorava muito, estava todo mundo dormindo, e a gente ia dormir também. Era um cansaço instantâneo. Só que chegava de madrugada, o dia clareava, já estava todo mundo de pé, a vida começava a acontecer, e você olhava no relógio, 4 e pouco, 5 e pouco, eu falo, não pode, é pecado acordar essas horas. Mas você pega e você fica até constrangido de ficar deitado. E aí era 4 e pouco, 5 e pouco, nós já estávamos no maior pique, lá lavando as coisas, correndo atrás das coisas. Olha só, o sol ditando a regra, olha que coisa interessante. Então Paulo está usando aqui esta linguagem. Só que a linguagem do dia e noite, a qual Paulo se refere, não é essa de dormir de dia e estar atento, de dormir de noite, estar atento e acordar de dia, para fazer... Não! O sentido aqui que Paulo está trazendo em relação a trevas, luz, dia e noite, é um sentido mais amplo, é um sentido mais pesado.
E para nós ficarmos mais atentos, Paulo está se referindo aqui ao dia escatológico. E o que quer dizer escatologia? É o estudo das últimas coisas, é a volta de Jesus. E é isso que a gente precisa atender. O novo de Deus nas nossas vidas inclui também o retorno de Jesus Cristo. O dia que se aproxima, que dia é esse? É o dia do Senhor. Às vezes a gente está preocupado, né, com o dia, com a noite, com o tempo, aqui o Cromos, mas Deus está falando para nós nos atentarmos ao Kairós. Deus está falando para estarmos atentos ao tempo dele, e por isso que nós não podemos perder oportunidades, porque o tempo é agora, o momento oportuno é esse. O tempo em que vivemos são maus, está cada vez pior, por isso que nós precisamos viver de modo decente, como quem vive o dia da volta do Senhor. Imagine você, se você soubesse o dia que Jesus volta. Supondo que Jesus vai voltar amanhã, como nós viveríamos hoje? É melhor minha canequinha, viu? Como nós viveríamos o dia de hoje se a gente soubesse que Jesus fosse voltar amanhã? Se a igreja estava vazia? Seu joelho estava assim? Porque nós ia estar com a cara no pó. Não ia? Não ia? Senhor, perdão pelos meus pecados, até pelos que eu não cometi, já me perdoa, Jesus. Não é isso? A gente tem que já começar a pedir perdão pelos pecados de amanhã, para poder ter crédito. Não é isso? Senhor, perdoa. A gente ia estar todo mundo buscando a face do Senhor com a cara no pó, arrependido dos nossos pecados, andando na linha, tudo certinho, cantando bonitinho, orando bonitinho, jejuando, porque amanhã é o dia do Senhor voltar. E se de repente ele voltar meia hora antes, como que ele vai me pegar? Ele vai me pegar em pecado? Ele vai me pegar relaxando? Não, ele vai me pegar aqui, ó, buscando a face do Senhor. Mas como nós não sabemos o dia nem a hora, nós somos relaxados. Nós bobeamos, nós não nos atentamos para o grande e terrível dia do Senhor. Só que nós precisamos ver que viver à luz do dia é vivermos na expectativa, o que Paulo está querendo dizer, é vivermos na expectativa do retorno de Jesus, que pode ser a qualquer momento. Tem uma música que a gente canta aqui, né, que é num piscar de olhos. Pisca o olho aí, gente. Ó, foi. A gente não vai perceber. Vai ser num piscar de olhos, vai ser muito rápido, vai ser de repente. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz, né? Nem todos irão morrer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados com Ele na nuvem, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para todo sempre. Irmãos, vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai ser num tempo que de repente nós vamos estar assim, num jantar, de repente vendo um Netflix, de repente até no Instagram, e vai acontecer. E aí você vai ficar lá no Instagram. Porque você não vai nem perceber que Jesus voltou. Nós precisamos, irmãos, estar atento ao tempo de Deus e olharmos para frente. Quando nós entendermos o que o Senhor está falando aos nossos corações, e se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos olhar para frente. O dia do Senhor está chegando, e como nós podemos fazer para olhar para frente? É olhar sabendo que o Senhor está nos aguardando. Somos salvos, fomos justificados, regenerados, e com Ele nós seremos glorificados e reinaremos por toda a eternidade. Mas nós precisamos olhar para frente, irmãos. 2023 passou, a gente precisa olhar para frente. O que nós vamos fazer agora? Como é que vai ser? Eu vou desperdiçar também tempo, igual eu fiz em 2023, ou eu vou viver uma vida que condiga com aquilo que eu carrego no peito, no coração, que é o amor, a graça de Jesus Cristo. Eu vou desperdiçar o meu tempo, eu vou negar o sacrifício de Jesus na minha vida, ou eu vou demonstrar ao mundo o amor de Jesus Cristo. Versículo 13 que nós lemos, vivamos de modo decente, como quem vive de dia, vivamos de modo decente, como quem vive já crendo, sabendo, vivendo o dia do Senhor, não com as distrações do mundo.
Aqui Paulo diz, né, orgias, bebedeiras, eram os pecados concernentes ao seu tempo ali, na cidade de Roma, os crentes que ele está ali anunciando, mas nós podemos, isso daqui são as distrações da vida, e hoje a gente pode dizer, né, vivamos de modo decente como quem vive na expectativa do dia do Senhor, então não vamos nos perder tempo com coisas supérfluas, com rede social, com namoros indevidos, que mais? Com profissões indevidas, com roubos, sei lá, com sonegação de impostos, com pecadinho de estimação, com um monte de coisa. Não! A gente precisa viver da forma que Jesus viveu, a gente precisa se moldar ao que Jesus Cristo está falando para nós. Eu falo isso com amor e com temor, porque esta visão, esta mensagem, aquilo que o Senhor está falando para nós, que Ele falou ao meu coração, e eu como pastor deste rebanho, eu não posso ser negligente em deixar de trazer este recado dos céus para nós. Nós não podemos mais perder tempo, nós precisamos olhar para frente e nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. A gente não pode mais ficar pensando em atender os desejos dessa carne. Jesus está voltando, e se nós queremos viver o novo de Deus nas nossas vidas, querido, nós precisamos estar atentos e vivermos de modo cristão decente. Nós não podemos ficar mais distraídos, nós precisamos estar atentos. A declaração central nesse texto explica que o tempo é uma afirmação direta daquilo que estas metáforas aludem, e o que Paulo está querendo dizer, que o maior problema ou o maior assunto da sua carta é a nossa salvação. Chegou a hora de deixarmos de lado as distrações de lado, não vivendo nas coisas que nos distraem, não vivendo em coisinhas tolas, em coisinhas poucas, mas vivemos de modo decente, como aquele que vive no focado no Senhor, nos revestindo do próprio Cristo. Irmãos, vocês conseguem entender o que é se vestir do próprio Cristo? É isso que Paulo está nos ensinando, é isso que Paulo está nos dizendo. Chega de olhar para trás, chega de viver como este mundo vive, chega de viver na regra deste mundo, mas revistam-se do próprio Senhor Jesus Cristo. Viva uma vida moldada pelo Evangelho, viva uma vida focada no Evangelho, viva pro Evangelho e viva para a glória de Deus. Se revestir do próprio Cristo significa que nós devemos conscientemente abraçar Cristo de tal modo que o caráter de Cristo seja manifestado nas nossas vidas em tudo que dissermos e em tudo que fizermos. Será que o que nós estamos dizendo, será que o que nós estamos vivendo, será que o que nós estamos falando, a forma que nós nos vestimos, a forma que nós nos relacionamos, a forma que nós andamos, nós estamos refletindo Cristo? Na hora que nós fazemos os nossos negócios, fechamos negócio, assinamos contratos, nós estamos manifestando o caráter de Cristo? Na hora que eu estou lá no meu emprego, chegando atrasado, ou fazendo o que não é para eu fazer, será que eu estou manifestando o bom caráter de Cristo? Não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Isso só servirá de distração para tirar nosso foco. Ah, mas eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é distração. Isso é pedir coisa para o meu bel prazer, não para a glória de Deus. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês, vamos focar no Senhor. Que em 2024 nós possamos viver o sobrenatural. Que em 2024 nós possamos viver o melhor de Deus, o novo de Deus, o novíssimo de Deus nas nossas vidas. Fiquem firmes, façam discípulos e se preparem, pois o dia do Senhor está chegando. Romanos 8, 28 e 29 diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que antes conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se o pecado nos moldou ao padrão de Adão, se com o pecado de Adão, o pecado original, nós assumimos a natureza pecaminosa, é certo que agora nós seremos moldados ao mesmo padrão do Filho de Deus, quando ele voltar. A salvação é a conclusão da obra de Deus em favor da igreja, na hora do retorno de Jesus Cristo. Talvez em toda a sua vida você tenha procurado viver um feliz ano novo ao seu modo, e por isso talvez tenha sido falho naquilo que você planejou. Mas agora, queridos, Deus está nos desejando não apenas um feliz ano novo, mas Ele está nos dizendo
que nós podemos ter o novo de Deus, o novo dele nas nossas vidas. Viver a expectativa da vida do céu nos dará uma nova perspectiva da vida na terra. Qual é a perspectiva que você tem para o céu? Qual é o desejo que você tem para o céu? Queridos, Romanos 29 está dizendo que nós vamos sermos conformes à imagem do Filho. Sabe o que isso quer dizer? Que nós teremos a forma do Filho de Deus, o caráter de Deus, de Cristo em nós, a beleza de Cristo em nós, o padrão de Cristo em nós. Dá para entender isso? Nós só não seremos como Ele porque Ele é Deus, mas nós seremos muito parecidos com Ele. Isso é ser conforme Cristo, é conforme o caráter de Cristo. E nós podemos viver um pouquinho disso hoje. Quando nós andamos como Cristo andou, vivemos como Cristo viveu. Quando as pessoas olharem para você, verão Cristo nas suas vidas. Vão dizer: esse cara se parece com Cristo. Esse cara se parece com Cristo. Esse cara se parece com Cristo. Ah, queridos, vivamos desta forma. Vivamos desta maneira. Que 2024 nós possamos viver o novo de Deus nesse nível de sermos confundidos com Cristo. Quando alguém olhar para a sua caminhada, vai querer ser igual. O seu rastro, sabe, quando você estiver andando, outros vão querer seguir o seu rastro. Sabe por quê? Vão querer aquilo que você quer. Vão sentir o cheiro, vão sentir o bom perfume de Cristo e vão querer, serão atraídos e não resistirão, serão seduzidos pelo amor de Cristo. Ah, como é maravilhoso sermos seduzidos por Jesus. E muitos não vão resistir, muitos vão querer. Ah, eu quero esse Deus, eu quero isso que você tem. Há um mistério, eu quero esse mistério. Ah, há um amor, há um charme, eu quero isso. Tem um livro do Ray Kurzweil, Lidere com Isso em Mente, que fala das igrejas que tem isso. Eu tenho comentado com o André, a gente leu esse livro, a gente ficou meio mais pancada do que já somos, mas o crente precisa ter isso. E o que é isso que o autor diz? Isso é o que acabamos de falar, é aquela coisa que a gente não consegue explicar. É o amor de Jesus, é a paixão de Jesus, é o andar como Jesus, é o viver como Jesus, e é isso que o mundo procura, só que o mundo não sabe, o mundo não tem isso, porque não quer, porque não sabe onde buscar, mas nós temos, e nós temos que anunciar ao mundo, aonde está esta fonte, a fonte de água viva, a fonte que jorra a salvação, a fonte que jorra o amor. Nós precisamos estar atentos para isso, queridos. Vamos viver o novo de Deus nas nossas vidas. É isso que eu quero desejar para você. Não um feliz 2024, mas um feliz novo de Deus para cada um de nós. Amém?